Olá, eu sou Andréia Santos, do Empreendedores Vencedores. Todos são muito bem-vindos a mais uma quarta empreendedora. Nós estamos gravando esta reunião para ficar disponível no canal do YouTube, no meu canal, que é Excel Além dos Números. Se alguém tem alguma coisa contra esta gravação, se pronuncie, porque todos receberam uma mensagem dizendo que vai ser gravada e é só colocar o entendi ou o não concordo. Alguém tem algum problema de gravar a reunião? Não? Então tá bom. Olha a Elvira lá com o meu amorzinho atrás. Ah, tava faltando me mandar um beijo. Agora sim. Então, com vocês, a Andréia Mello, que vai falar conosco hoje sobre liderança. Muito bem-vinda e fique à vontade, Andréia. Obrigada, Andreia, muito obrigada. Deixem-me só aproveitar para dizer, ainda antes de termos começado aqui a gravar, que efetivamente a Andreia é uma amiga que eu ganhei, ela sabe disso, ao longo destes anos e efetivamente nós trabalhamos através disto, de sinergias, trabalhamos através deste dar e receber e por isso, grata, grata, muito grata, Andreia, está bem por tudo. E obrigada por estarem aqui. Efetivamente, a liderança é uma área que eu adoro. Para explicar aqui um bocadinho da minha história, eu sempre fui trabalhadora por conta de outrem até ao ano 2000. E ao ano 2002, mais especificamente. E então, quando eu achei que tinha que dar este pulo neste caso foi para a área imobiliária, foi consultora imobiliária durante 16 anos, para a área imobiliária havia todos os receios de um empreendedor, porque ensinavam-nos a vender, ensinavam-nos a trabalhar, mas depois faltava muito, muito mais. Faltava como gerir um negócio, as coisas não eram o que são hoje, faltava como gerir um negócio, faltava o que é isto de ser líder, não só para os outros, mas fundamentalmente para mim mesma. E foi todo eu diria que foi muito mais. Eu estou com a André. A André ganhou networking e eu ganhei muito autodesenvolvimento. Como é que eu me estabeleço? Eu hoje em dia realmente eu dou formação a tempo inteiro e também sou coach, portanto eu desenvolvo aqui estas duas atividades paralelas, utilizando a PNL, que é a Programação Neurolinguística, e também tudo o que tem a ver com as áreas de liderança, com as áreas a nível de resultados, de empreendedorismo e depois também com a parte interna, com a nossa parte interna, com o desenvolvimento humano que é tão necessário para que nós consigamos passar aos outros aquilo que nós precisamos de passar aos outros. Às vezes passar para nós mesmos, valha-me Deus, quanto mais para os outros. E pronto, e basicamente tem sido este o meu percurso ao longo do tempo. Andreia, obrigada por os 5 minutos que me deste para eu entrar, porque eu estava a guardar os meus bichinhos. Então, assim sendo, se calhar vou entrar aqui, na parte da liderança e deixa-me só colocar. Eu vou-vos pedir, vocês, por favor, estão à vontade para interromper, como a Andreia me pediu, isto não é propriamente uma formação, é um passar um bocadinho. Eu espero conseguir deixar a parte formativa de lado, mas estão sempre à vontade. E a grande pergunta que me surge sempre e que muitas vezes perguntam é se isto de ser líder é para todos. Se isto, quantas vezes é ser empreendedor, será que é para todos? E o empreendedor precisa de liderança. Então, eu vi, portanto, a sondagem que a Andreia pôs e a esmagadora maioria que a Andreia pôs no grupo, e a esmagadora maioria disse que para se ser empreendedor é preciso ser líder. E a pergunta que se me coloca é efetivamente esta: será que é algo inato que nasce connosco ou é algo que nós podemos construir ao longo do tempo? Porque tudo, no fundo, é uma construção. Alguém quer
Alguém quer dar assim alguma dica só por curiosidade? O que é que acham? É inato? Ou nós tornamos-nos, nós crescemos, nós tornamos-nos líderes? O que é que acham? Posso Eu falar, Carla? acredito que existem lideranças natas, mas que tudo pode ser desenvolvido também. Uhum. Era É verdade, obrigada, exatamente a minha Ilse. opinião, que eu acho que algumas pessoas já nascem prontos para muitas coisas, né? E outros podem sim desenvolver. Então, acho que liderança também é uma delas. Uhum, uhum. Então, vamos efetivamente ver isso. Vocês sabem, é muito engraçado. Agora estava a lembrar-me que quando eu fui para vendedora, que no fundo era isso mesmo, e todos nós temos um pouco de vendedores nas nossas atividades, porque são empreendedoras, havia quem disse, eu achava que nunca teria nascido para vendedora. Ah, e efetivamente, às vezes, a vida pode surpreender-nos. Então, basicamente, nós passamos daquilo que são os fazedores, não é? Ah, que é, portanto, as tarefas, é definir quais são os recursos que eu preciso para aquelas tarefas, a determinação dos prazos, quando é que eu preciso fazer. E eu não sei se vocês sentem isso, mas parece que estamos sempre a correr atrás do prejuízo. Nós, como empreendedores, é fazer, 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 fazer. E então, quando começamos a criar o nosso próprio negócio e o volume de negócios começa a tornar-se um bocadinho mais composto, né? Vamos dizer assim, então nós começamos a estudar esta parte de sermos gestores. Eu preciso de determinados objetivos para chegar ao final do ano, isto porque muitos de nós começamos, não sei se acontece convosco, começamos como empreendedores em part-time, ou nem diria em part-time, tínhamos um trabalho full-time e ainda tínhamos ou os bolos que fazíamos, ou enfim, as atividades que nós fazemos enquanto empreendedores. E à medida que isso foi crescendo e que nós começamos a ter mais pessoas que querem, nós pensamos em dar uma volta na nossa vida e então precisamos de objetivos, precisamos de estratégia, e também precisamos de uma análise e de um controle financeiro. E achamos que tudo isto faz parte de liderança, e faz. Mas esta é uma microparte, é o que é ser gestor. Então, Andreia, até aqui tudo bem, mas então o que é ser líder? O que é isto, ser líder? Para já eu adoro esta imagem, não sei se temos aqui senhores, a minha perdão aos senhores, mas eu tinha que pôr uma comandante no barco. Uma comandante senhora. Então, um líder, Eu até a música. O homem do Leme eu troco para a mulher do Leme quando vou cantar. és das minhas, Andreia. Chutes e Estou contigo. pontapés que me perdoem. Verdade. Então, um líder é alguém que busca ser um visionário. O que é isto, ser um visionário? Um visionário é aquele que enxerga para além do que é óbvio. E ninguém enxerga para além do que é óbvio sem fazer um trabalho para isso. Mesmo que já seja inato a si procurar esses caminhos, essas ideias, elas têm que ser trabalhadas. Existe uma teoria na parte do marketing já muito antiga, mas que para mim mantém-se atual, que é de um livro que é A Vaca Púrpura. E nesse livro, aquilo que refere é que para começar a ter uma boa ideia, temos que ir acima de. As primeiras 50 ideias são óbvias, as primeiras 20 ideias são óbvias, a 30ª ideia começa a ter alguma coisa que normalmente já é patetice, porque estamos cansados de ter tantas ideias na criatividade, e normalmente à 50ª é que começam a sair aquelas ideias que muita gente diz serem fora da caixa, e eu costumo dizer que é serem sem caixa, ou seja, de peito aberto, ser visionário, ir acima, ir além
do prato que nós estamos a ver neste momento. O líder também procura caminhos, procura soluções. E mais uma vez, não só visionário no ambiente que controla, mas também uh, 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 quais são as soluções para que o seu negócio se diferencie dos outros. E também, por outro lado, ele constrói e promove uma cultura organizacional. E aqui eu queria parar um bocadinho para nós refletirmos. Seja a nossa empresa uma pessoa, seja a nossa empresa uma pessoa com colaboradores, um ou mais, que ganham ou à percentagem, ou, portanto, que não são nossos empregados diretos. Seja a nossa empresa já com empregados, mas mesmo que sejamos apenas um, nós temos que ter uma cultura organizacional. O que é isto? De uma forma muito simples, sem adiantar muito, é o ADN da nossa empresa. Vou dar um exemplo muito prático. E aquilo que nós fazemos não está de acordo com os nossos valores, nós estamos, a nossa cultura é uma, o nosso valor é um, e a forma como nós estamos a trabalhar com o nosso cliente está a ir contra os nossos valores, está a haver um choque. E isso muitas vezes não permite que a nossa empresa avance. Então, é esta cultura, e esta cultura tem que ser passada a quem trabalha connosco. Porque se não for passada, as pessoas, primeiro, não sabem onde estão a trabalhar e com quem estão a trabalhar. E às vezes só simpatia não dá, tem que ser mesmo os valores. E depois, por outro lado, também perceber se concorda com o local onde está a trabalhar e também para que ele próprio possa fazer parte da cultura. Quem não pertence não sente que é de lá. Então é neste sentido. Por outro lado, quando já estamos a falar de liderar outras pessoas, também tem muito a ver com um ato de integração e motivação. E a motivação que eu aqui falo não é uma motivação oca. Eu não sei se vocês conhecem aqueles chavões, vai, tu vais conseguir. Imaginem o que era a Andreia, agora vou aqui pegar no teu exemplo, Andreia. Imaginem que era a Andreia a criar um grupo com o que ela queria, com o trabalhão que ela tem, mas não tinha esse trabalho, só dizia no grupo, não é? A única coisa que ela dizia era vai, vamos conseguir. Que isso, claro que deve ser dito e que ela o diz, mas para além disso, ela não dava exemplo, ela não estava lá, ela não ouvia. Então ela não conseguia a cooperação, porque isto era uma motivação oca. Então é preciso ir mais além. Isso vai fazer com que obtenha a cooperação dos liderados. Eu vou falar um bocadinho mais à frente sobre isso, perdão. E depois também criar uma atmosfera que seja eficiente e que seja produtiva. Não basta apenas simpatia, mas também é necessário trabalho e trabalho com alegria. Então, é muito isto. E para isso, o líder precisa de trabalhar 4 tipos de habilidades. Eu aqui vou falar fundamentalmente sobre 2 delas. E isto daria, isto agora daria para um dia inteiro de formação, como costumo fazer, ou mais. Mas já dá para termos aqui algumas ideias práticas. Tentei trazer aqui para vocês já algumas ideias práticas daquilo que pode ser feito, está bem? Então, vamos lá. Andréia, só Oi. uma parte enquanto toma tua água. Alguns pontos aqui que a Andréia trouxe, principalmente a parte da cultura empresarial. A gente muitas vezes acha que isso é para empresa grande. Deixa para Philips, deixa para Walmart, deixa para Sonai. Então, assim, gente, não existe isso. Se você criar um filho sem ter uma cultura, e a cultura vem a ser o quê? As regras, no que acreditamos, o momento do afeto, o momento de cobrar, tudo isso faz parte da cultura maternal e paternal, nesse caso, para criar um filho.
Então, assim, não pensem que essas coisas, esses temas estão longe, assim, distante de nós. Criar uma cultura é ser sempre daquele jeito. Eu, por exemplo, a gente vai para a feira, eu preciso depois contar para vocês aqui a história do Carlinhos um dia desses, mas todo mundo sabe que encontra a Andréia e o Carlinhos. Carlinhos é meu alter ego de quando as coisas começam a fugir ao controle. Então, assim, esse sorriso, essa querida, esta meiga, torna-se alguém que é um general. E acabou a democracia. É por livre, espancada pressão. E que tem que ser. Então, assim, mas o que é isso? Isto é parte da minha cultura organizacional. Conversar, conversar, deixar a corda esticar, porque nesse esticar muita gente vem comigo e resolve do jeito que tem que ser. Andréia, Demais. Oi, tem Andréia, um som. desculpa interromper-te, é melhor tirares dos colegas e voltar. Desativei tudo, depois a Andréia abre. Então, assim, faz parte da cultura. Quem já me conhece sabe que é uma marca registrada minha. E isso é a cultura da sua empresa. Isso é a cultura da sua liderança. Ah, mas eu estou aqui fazendo sei lá o quê, eu nem tenho liderados. Gente, todo mundo lidera e é liderado. Algum menino aqui, depois, se eu disser uma bobagem, o YouTube vai tirar do ar. Então, só para pensar que até momentos em que eu não posso falar aqui quais são, tem horas que a gente lidera e horas que é liderado, né? Então, a liderança faz parte da nossa vida. Não tenho funcionários comigo. Não, mas eu vou na loja de que compra as linhas, as agulhas, as não sei o quê, são os meus parceiros. Então, eles têm que estar alinhados com o meu princípio, eu tenho que estar sempre mostrando qual é o meu princípio. Eu não posso um dia ser maluca, no outro dia ser queridinha, no outro dia pedir para comprar fiado e no outro dia querer pagar e deixar uma gorjeta. Isto é cultura. Então, não pensem nessas palavras como distante da gente, tá? Obrigada, André. Era só isso para fazer esse partezinho. Obrigada, claro que sim. E é isso mesmo, já agora, até aproveitando essa questão de, de nós sermos liderados, nós sermos líderes e nós sermos liderados, quem não é bom líder não sabe ser bem liderado, e vice-versa. E por isso é mesmo, mesmo relevante. Muito obrigada. Então, o primeiro tipo de habilidades que nós vamos aqui falar são as habilidades pessoais e, ou seja, primeiro, lidere-se a si mesmo. Enquanto nós não nos sabemos liderar a nós mesmos, dificilmente nós vamos conseguir liderar os outros. E ou os outros ou as coisas, nomeadamente o nosso próprio negócio. É como alguém querer. Nós começamos por casa. Eu costumo no coach, quando eu estou a fazer coach a alguém, imaginem por uma questão de gestão financeira, a pessoa precisa de saber gerir o seu negócio e não está a conseguir. Eu começo por pedir para a pessoa gerir as finanças da sua própria casa, como é que gera, como é que faz. Precisamente por isso, a liderança começa em casa, começa dentro de nós, é de dentro para fora e não de fora para dentro. E por isso há que olhar ao espelho. Há que olhar ao espelho e algumas dicas que eu vos quero deixar para aumentarem a vossa liderança pessoal, para vocês se autoliderarem com mais eficácia e melhor, porque daí isso transborda para fora, e desenvolvam-se. É necessário vocês desenvolverem-se enquanto pessoas, enquanto humanos. Não é preciso vocês estarem a tirar as formações do mundo, tem que ser todas do mundo. Eu, por exemplo, fui para PNL, eu, por exemplo, fui para Reiki, eu, por exemplo, fui para uma série de coisas, mas sou eu. E cada pessoa é diferente. Então, perceber que caminho é que lhe leva, mas para se desenvolverem a si mesmas e com isso criarem estruturas mais sólidas, porque são essas estruturas mais sólidas que são a base daquilo que é a liderança. Então, o meu conselho aqui é efetivamente vejam coisas que vos desenvolvam. Pode ser a dança, pode ser
pode ser, a Andreia faz biodança, eu faço terapias energéticas, holísticas, e há outras pessoas que fazem outras, há quem medite, eu medito, eu pratico meditação diariamente, com consistência. E o que for feito tem que ser feito com consistência. Há muita coisa no YouTube, há muitas pessoas a transmitirem os seus dons, os seus saberes. E então vocês podem perceber exatamente aquilo que vos faz mais sentido para se desenvolverem. Por outro lado, também desenvolverem a comunicação. E há muita gente que me pode perguntar aqui, então, mas a comunicação com os outros. Pois. Se nós não sabemos comunicar connosco mesmos, se nós fugimos de comunicar connosco mesmos, um típico exemplo de fugir é: não, eu não vou saber disto agora, isto é demais para a minha cabeça agora, eu resolvo isto amanhã. Até aqui tudo bem, há momentos em que precisamos. Só que o amanhã não chega. Vai amanhã, vai depois da amanhã, e eu empurro com a barriga para a frente para não falar a mim mesmo sobre o que é que eu estou a sentir, sobre como é que eu posso resolver isto. E este tempo de reflexão e de comunicação comigo mesmo é estratégia para um líder. E se eu não sei fazê-lo comigo mesmo, então eu preciso de aprender a fazê-lo comigo mesmo. Muitos de nós escudamo-nos no fazer para não pensar. Eu tenho que fazer isto, eu tenho um bolo para fazer, eu tenho uma formação para dar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que para não parar e refletir sobre aquilo que eu também preciso de refletir. A criatividade também é uma atividade para nós aumentarmos a nossa liderança. E alguém daqui sabe como é que se cria a criatividade? Já agora, por curiosidade. Alguém quer dar alguma dica de coisas que possam fazer para ter criatividade? Não sei, mas preciso aprender. Porque cada vez que eu vou dar uma aula de Canva ou alguma coisa, eu digo, eu ensino a ferramenta, não esperem que saia bonito. E bem, olhem, então, para ter criatividade e para fomentar este lado do cérebro que é da criatividade, nós precisamos, acho que é o lado esquerdo, agora já tenho que receitar a errar, estava a pensar qual dos dedos é. Na realidade, aquilo que nós precisamos é de desenvolver a nossa parte artística. Nós temos alguma coisa que nós gostemos de fazer que tem a ver com artes. Pode ser desenhar, pode ser cantar, pode ser dançar, pode ser, sei lá, tudo o que tenha a ver com artes, pintar, ahm, fazer ginástica, fazer atividade física também. E isto está mais do que comprovado que desenvolve o lado do cérebro da criatividade, que em termos de sinapses, aumenta as nossas sinapses e melhora as nossas sinapses e, sobretudo, vai construindo novos caminhos no cérebro que levam à criatividade. Porquê? Porque é um tempo de ausência de pensamento. Enquanto eu estou a usufruir, estou a dançar, ou estou a cantar, ou estou, sei lá, o que seja, eu não estou a pensar, mas o meu cérebro está a ser provocado para criar coisas novas, coisas que eu já não tinha sequer pensado, ou pelo menos processos. Afinal, não é pela esquerda, é pela direita. Então, essa é a dica. Pensem em alguma coisa. Olhem, vou contar aqui, ainda por cima isto fica gravado, não é, Andréa? Vou contar aqui uma coisa minha, pessoal, para vos ajudar.
Eu, desde criança, está aqui a minha afilhada que não me deixa mentir, eu desde criança que sempre adorei cantar. Todos nós tínhamos um sonho desde miúdas, né? Desde pequeninas, desde criança. Ou queria ser atriz, ou queria ser isto, ou queria ser ginasta, ou queria, né? Ninguém, já agora só para eu ter a certeza, até vou interromper. Alguém disse quando era pequenina, eu vou ser empreendedora? Não, né? No máximo foi, eu vou ser rica. Eu, eu Eu em dizia que eu miúda ia ser não. professora, isso sempre teve comigo, mas achava que eu ia continuar eternamente dando aula numa escola, numa universidade, alguma coisa assim, né? Isso. Então, olha, está aqui a Eliane que diz: eu consigo ser criativa quando estou em grupo, sozinha, me travo na maioria das vezes. Ok, então é preciso fazer uma atividade em grupo, neste caso para a Eliane, em grupo e usufruir dessa atividade, porque isso vai trazer criatividade. Não já, não é no momento do grupo, tá? Nós não saímos da atividade ou fomos dançar ou vamos fazer qualquer coisa, dizemos assim: tive uma ideia. Não, não é isso, é com a consistência, vai criando novas sinapses cerebrais e vai se tornando mais fácil aceder à nossa criatividade. Então, no meu caso, eu queria ser cantora desde pequenina, tá? Desde pequenina. E então, houve uma altura que eu estava com um bloqueio de criatividade. E então, o que é que eu fiz? Eu fui ter aulas de canto, uma vez por semana. Procurei o mais baratinho que havia, o mais baratinho. E a professora, na altura, aulas de canto individual, a professora disse, na altura eu não conseguia começar por uma vez por semana, então comecei depois por uma de 15 em 15 dias, ok? E a professora diz, no final vamos fazer um recital todos, vamos não sei o quê, e não, eu não vou cantar para ninguém, mas eu vou cantar para mim. E ela dizia assim, e eram aulas individuais. E ela dizia assim, então, mas dá formação, fala perante as pessoas. E eu, isso é uma coisa. Agora, cantar ninguém merece. Isso não. E a verdade é que o facto de eu dar espaço a essa parte minha que é de criatividade, vai-me trazer criatividade, seja para as formações, seja para tudo na vida. Então, vocês é que têm que encontrar onde é que está esse pedacinho. Vou aqui continuar a partilhar, está bem? Então, tem a ver com isto. Perdoem-me a partilha pessoal, mas eu acho que a vida também é disto mesmo, né? Eu estou aqui a ver que no chat há pessoal, não sei quem é. Sou mesmo assim. Pois é, Eliana, é mesmo isso. Então, depois também, deixa-me ver, isto não está a dar. Ela quer saber se tem alguma explicação para isso, para ser só, para conseguir ser criativa só quando está em grupo. Eu, por exemplo, me sinto mais criativa quando estou sozinha do que em grupo. Uhum. Eu acho que vai muito de pessoa para pessoa, né? Não, não sei se existe uma explicação lógica. É, é, não existe, porque cada um de nós tem o seu funcionamento e os funcionamentos estão todos certos. O que é que eu quero dizer com isto? Se para a Eliane fosse um problema ser criativa apenas em grupo, então aí sim poderia procurar uma coach ou um coach e através daí poder desenvolver o lado da criatividade sozinha. E isto serve para tudo o que nós sentimos que não está bem para nós, é possível, através de um trabalho e de um processo, alterar. Porque já agora todas as partes que estão por trás daquilo que nós não gostamos e de liderança, nomeadamente, têm a ver com coisas que nós precisamos de resolver. E quando eu falo de resolver, não é ir ao psicólogo, é por isso é que a Andrea gosta tanto do psicólogo. Eu não tenho nada contra psicólogos, está bem? Eu adoro e não tem nada a ver. A questão é que o coaching com a PNL, no coaching, nós estamos a ver o presente e para o futuro. Nós não vamos, nós resolvemos, mas sem dor, coisas do passado. É uma forma diferente de resolver, está bem? Tem muito a ver com isto. Então, Eliane, se isso é um problema para a Eliane, se é uma questão, porque é em grupo e nem sempre pode estar em grupo, aí sim pode desenvolver
com coaching, ferramentas para conseguir fazê-lo sozinha. Se não é, tranquilo, é a forma de cada um de nós estar no mundo. Provavelmente poderá ter sido a maior parte da sua infância ter tido muito a ver com esta questão mais em grupo. Ou não, há pessoas que estiveram imensas vezes em grupo e, no entanto, com a criatividade surge mais sozinha. Pronto, tem muito a ver com isto. Espero ter respondido. Mas não há uma razão específica para, tem a ver com a forma como nós fomos concebendo o mundo no nosso cérebro, está bem? E como nós fomos percepcionando o mundo, segundo a PNL. Se tiver ficado alguma questão, força, digam-me. Entretanto, enquanto isso, eu vou aqui avançando. Então, outra questão muito forte na liderança é a autoconfiança. E aqui eu gostava, evidentemente, de separar o que é autoconfiança de sobranceria ou de arrogância. Não tem nada a ver. A autoconfiança é aquilo que nos permite andar para a frente, mesmo com medo. Porque toda a gente tem medo. E a autoconfiança é a capacidade de nós colocarmos o medo guardado para avançar e depois sim lidar com ele. A autoconfiança é o nós sermos capazes. E muitas vezes, e eu tenho visto isto, e eu não sei, tenho visto isto nas minhas sessões, não posso dizer que isto seja um estudo de todo, mas há muito maior dificuldade de autoconfiança na mulher. Até porque a mulher, culturalmente, hum, por toda a história que nós carregamos connosco, foi sempre colocada num lugar de submissão e de confiança através do outro, não é? Então, é preciso gerar em nós essa autoconfiança sem o outro. Tem muito a ver com isto, ok? Depois, um bom líder desenvolve dentro de si a qualidade de presença. O que é isto? Então, eu de vez em quando preciso de interromper aqui que vou olhar para vocês. Então, o que é isto? Imaginem que vocês estão com os vossos filhos ou os vossos pais. Quem não tiver filhos, imagine com o pai, com a mãe. Para desenvolver, vou já responder a isso, venho aqui um bocadinho atrás. A Jo perguntou-me se poderia sugerir algum livro para desenvolver a autoconfiança. Olha, eu não posso não só um livro, mas eu gosto muito especificamente deste, eu não sei se dá para ver assim. É o livro Eu sem tenho um título. filtro aqui. O líder É, sem título, eu trouxe aqui muitos. Desculpem que isto estava no desfocar. O líder sem título, para desenvolver. E isto, bem, pessoal, então, não fosse eu formadeira, não é? Eu vou dar alguns. Agora, para desenvolver a autoconfiança, é muito através de exercícios. A leitura em termos de autoconfiança tem também muitas TED Talks, nomeadamente da René, que eu acho que são fantásticos a nível da autoconfiança também, porque fala sobre a vulnerabilidade, que é uma coisa nossa e que eu acho que nos pode ajudar a ter a autoconfiança. A vulnerabilidade gera-nos autoconfiança, contrariamente àquilo que dizem, que não se pode ser vulnerável para ser autoconfiante. Então, também vos sugiro estas TED Talks, está bem? E se eu me lembrar, eu vou pôr no grupo ainda mais um livro específico sobre era, confiança. era isso que eu estava fazendo agora. Eu ia avisar. Já acabei de colocar um link da FENAC, que custa 5 e pouco esse livro, tem um valor muito, né, acessível. Já coloquei o link e coloquei a imagem do livro. Então, Uhum. 6,58. Ó. Então, conforme a Andrea for falando dos livros, eu posso ir fazendo essa busca e colocando no grupo Empreendedores Vencedores. Aí depois, Josi, eu retransmito para o teu grupo
das... Esqueci o nome do... Do quê? A Galeria das Vencedoras, que é um outro grupo Sim, famoso sim. aqui conosco. Gratidão, gratidão. A Então, Josi, mais algumas pessoas junto com ela que vieram, né, Josi? isso, Obrigada. obrigada. Então, a qualidade da presença, imaginem que vocês estão com o vosso filho, ou com o vosso pai, ou com a vossa mãe. E em simultâneo acontece que vocês têm uma cliente e essa cliente vocês atendem o telefone e têm que atender o telefone, depois têm que tratar da encomenda e depois e não arranjamos recursos. Então, nós passamos 4 horas com a nossa família, está bem? Passamos 4 horas, mas não foram de qualidade. A mesma coisa surge com o nosso cliente. Nós estamos aflitas porque nós precisamos de estar com aquele cliente e, entretanto, esse cliente está connosco a dizer-nos o que é que precisa, mas nós estamos a ouvi-lo e, em simultâneo, nós estamos a pensar como é que nós vamos fazer para chegar ao final do mês, porque não atingimos o nosso objetivo. O nosso cliente não sabe e apercebe-se que há uma energia de que vocês não estão com ele. Então, a qualidade da presença é a qualidade do aqui e do agora. É a qualidade de, no momento em que eu estou convosco, eu fiz questão, eu demorei mais 5 minutos porque eu tirei os meus animais todos. Eles podiam estar aqui, o meu cão, os meus gatos, eles podiam estar aqui comigo, mas iriam ser um fator de distração. E eu, para me entregar neste momento, é inteira. E depois, quando é para eu estar com a minha mãe, é inteira. Quando é para estar com o meu filho, é inteira. Pode ser 1 hora, mas é inteira. E um líder percebe que os 2 minutos que aloca a si mesmo têm que ser por inteiro. Os 2 minutos que vai alocar para alguém tem que ser, para alguém que está a liderar, tem que ser por inteiro. Então tem muito a ver com isto, com esta qualidade de presença. E depois o foco. Nós treinarmos aquilo que é o foco diariamente. E o foco pode passar por nós arranjarmos estratégias para nos focarmos uma coisa de cada vez, uma fatia de cada vez. E isto tem muito a ver com aquilo, eu vou andar um bocadinho mais depressa, tem muito a ver com aquilo que são as habilidades, perdão, a título pessoal. Depois, as habilidades do pensamento estratégico, nós já conhecemos muitas vezes. Esta frase é do Peter Drucker, depois eu mando-vos, e que diz: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então, nós temos que ser estrategas na definição de objetivos. Ai, mas sou eu e eu só faço ao fim de semana. Não faz mal, cria objetivos específicos para o fim de semana. Ah, mas sou eu e eu só faço as feiras ao fim de semana e à noite. Não faz mal, cria objetivos, cria planos, como é que vais chegar lá. Um business plan, um plano de negócios. Alguém começar sem um plano de negócios não faz sentido. Alguém estar mensalmente sem um plano de negócios é estar a não tirar todo o potencial que pode tirar do seu dom, daquilo que está a dar aos outros. Quais são os recursos que eu preciso? Quantos de nós, falo por mim também, tá? Quantos de nós é que se atrasou e diz, para alguma coisa, né? E diz, ai meu Deus, falta a farinha, ai meu Deus, falta o caderno, ai meu Deus, esqueci a apresentação, ai meu Deus, o que seja. Define os teus recursos, até porque isso vai te trazer autoconfiança e isso vai te ajudar a liderar, a estar presente. Isto é Eu, tudo uma pescadinha de rabo na boca. eu costumo falar muito com os meus clientes de consultoria, porque quando eu falo em business plan, em fazer um plano de negócios, eles acham que é uma coisa de outro mundo. E eu pergunto para eles: queres colocar força sem direção? Não tem problema nenhum. Só que não conta comigo. Eu vou ficar daqui assistindo e vou me divertir. Agora, se quiseres colocar toda a tua força direcionada, vem comigo que eu te ajudo a fazer um plano de negócios. E quando eles fazem o plano de negócios, eles ficam impressionados. Mas era isso?
Porque É eles acham que verdade. é um bicho de 7 cabeças fazer um plano de negócios. Então, assim, não tenham medo. O plano de negócios é tão rebuscado, tão difícil de ser feito quanto a sua mente quiser que seja. Porque ele pode ser uma listinha num caderno e que vai se desdobrando. Então, É assim, verdade. mas não trabalhem sem ter um objetivo, sem ter um plano para atingir esse objetivo, porque é força sem direção. E eu É já ando com verdade. as forças esvaídas, então quanto mais eu economizar força por estar direcionada, melhor para minha vida. É verdade. Eu costumo brincar e dizer, é como se vocês saíssem de casa, pegam no carro. Vem uma vizinha e diz: Olha, bate no vidro. Vocês baixam o vidro e a vizinha diz: Onde é que vai? Quem não tem objetivo vai dizer, quem diz: eu vou vendo como é que isto vai correndo. Quem diz isso e não tem objetivo é como dizer: Onde é que vai? Não sei. Então, mas pegou o carro? Pois não sei. Ou então, quem não tem um business plan é a mesma coisa que dizer: Eu sei, eu vou até Lisboa, por exemplo, eu vou até Lisboa. E vai por onde? Não sei. Nem sei como lá chegar, porque eu não tenho plano, eu não tenho definição de recursos. E mais, não dá para avaliar, não dá para fazer melhoria, não dá para eu ser melhor. Então, e tudo isso, como a Andrea disse, pode ser feito de forma muito simples. Eu costumo brincar e dizer, para tudo tem nome em inglês, né? Business plan. É uma coisa linda. No entanto, é só um plano de negócios. Um plano de negócio é mesmo no caderninho. É isso mesmo. E depois, a implementação de sinergias. Hoje em dia, no mundo como nós estamos, aliás, vocês são a prova viva disso mesmo, contar connosco apenas não basta, não basta. E por isso é preciso implementar sinergias, sinergias naturais. O dar, naturalmente, traz-nos o receber. Agora, há uma coisa muito importante nisto, que é nós não podemos esperar dar, não, nós não podemos esperar receber porque demos. É a Não base podemos. do networking do bem. Exato. Acho que o universo Olha, precisa dele. eu aqui vou contar uma história muito engraçada. Eu já dou formação desde 2006, mas eu fiz as duas coisas. Era vendedora, era agente imobiliária e a formadora, portanto, até 2016, fazia as duas coisas. E eu gosto muito de contar este exemplo que me aconteceu. Há um dia que eu fui falar com um senhor que queria vender a sua casa. E o senhor pediu-me para eu lhe dizer que valores mais ou menos é que a sua casa valia. Então, para isso, eu fiz aquilo que nós chamamos na imobiliária um estudo de mercado, portanto, e levei-lhe, isso ainda demora assim umas horas a fazer, está bem? E levei-lhe, mostrei-lhe, etc, etc, e o senhor disse que ia pensar. No dia a seguir, o senhor vira-se para mim, liga-me e diz: André, eu quero imenso agradecer, graças ao seu estudo de mercado, eu consegui vender a casa, porque tinha razão no preço. Eu sei que a maioria das pessoas iam chamar nomes a este senhor, porque ele usou o meu trabalho, né? Então eu daí, primeiro, temos que ir para além do óbvio. Virei-me para ele e disse: Ok, ainda bem que gostou, fico feliz que tenha vendido. Agora eu gostaria de ter o meu agradecimento. Sim, claro, é por isso é que eu estou a ligar. Não, o meu agradecimento é que me indica alguém que quer vender ou que quer comprar. E ele: sim, tem razão, realmente. Eu vou procurar. E posso-vos dizer, eu não sei se foi passado uma semana, se foi passado duas, mas foi assim pouco tempo. O senhor diz: Olha, encontrei alguém que quer vender e lembrei-me de si porque realmente tem razão. A casa daquele senhor eram 100 e tal mil euros, está bem? Que já era uma casa simpática para a época. A casa que aquele senhor, a indicação da pessoa que ele me deu, foi de uma casa para vender que era de 400 e tal mil euros. 4 vezes mais que a casa dele e a comissão seria diferente. Então, nós às vezes damos e não precisamos de receber no imediato.
O caminho trata de nos tornar as coisas facilitadas para nós. Faz parte do caminho dar, sem pensar em receber. Então, a implementação de sinergias tem muito a ver com este dar também. Pronto. E mais uma vez, foco. Pessoal, foco vão estar em todas elas. Porque nós temos imensos papéis na vida. Nós somos mulheres ou homens, companheiros ou companheiras, mães ou pais, filhos ou filhas, tutores de animais, amigos, conhecidos. Então, nós temos, e empreendedores. Então, nós temos uma data de papéis. Então, cada papel nós temos que estar sempre com o foco. Quais são os maiores valores que eu tenho? Quais são as coisas que eu tenho mais? Onde me focar as 3 principais na vida. Essa questão do foco, Andréia, me lembra uma história que tu contaste numa formação que eu estava presente, porque foco para mim tem tudo a ver com disciplina também. Uhum. É verdade, E a autodisciplina. Andréia contou uma história de um crachá. Lembra que tinha ido almoçar e tinha por determinação usar o crachá sempre. Conta para elas isso. O Eu quanto conto. é importante, é só porque assim, o foco, para mim, essa questão, o foco tem que estar com a disciplina, porque não adianta eu ser focada agora e daqui a pouco não ser focada mais. Então, assim, e quando a gente se autodisciplina, as coisas entram sempre naqueles eixos e acontecem de forma mais fácil. E a gente acha que está mais focada, às vezes está mais disciplinada e o foco vem junto. E aí lembrei agora dessa história. Foi É impressionante. verdade. Foi uma das lições mais caras da minha vida. Então, eu andava sempre de crachá na rua e as pessoas reconheciam, etc., de crachá, o que reconheciam o que é que eu fazia, né? Que era consultora imobiliária. E há um dia que eu venho de trabalho na rua, chego ao escritório, ponho a mala, ponho o crachá, ponho tudo e digo: chega, agora vamos almoçar. E então eu despi o meu papel de empreendedora, despi o meu papel de trabalho e disse: não, agora vou estar comigo, vamos almoçar e vou com uma amiga almoçar. Para irmos para o almoço, o passeio onde nós tínhamos que caminhar só dava para uma pessoa de cada vez. Então ia eu à frente e a amiga atrás, né? Há um casal com um carrinho de bebê que vem em direção contrária e nós, gentilmente, claro, saímos para o meio dos carros para deixar as pessoas passarem. Primeiro a pessoa agradeceu, o casal agradeceu, muito obrigada, e vão e passam para a colega. Só que a colega vinha com crachá. E a colega vinha com crachá e eles dizem, a senhora é da imobiliária na qual eu trabalhava. A senhora é desta imobiliária. Ah, ok. Então, nós íamos mesmo lá porque nós queríamos ver uma casa ali. Então, pronto, esta lição foi o curso mais caro da minha vida, custou-me 10.000 euros. Foi a comissão. Então, é isto, é o foco. É, é o trabalhar. Obrigada por teres lembrado, Andréa, Eu dessa. lembrei e eu faço crachá para todas essas senhoras que vão à feira. Elas Eu têm sei. crachá e têm QR Code Era isso que eu ia dizer. Crachá, QR Code, tudo. para poder, porque assim, elas distribuíam em cada feira 50 cartões de visita. Não ganhavam mais do que 1 ou 2 seguidores. Agora, com o crachá, primeiro, já todo mundo olha com ar mais profissional. Elas vão com o mesmo crachá que diz empreendedores vencedores e a sua marca grande para outras feiras e as pessoas perguntam: esse, esse teu crachá é da Feira de Cascais, não é? Quando é que vai ser a próxima? Então já estão levando e gerando negócio para as próximas, porque está virando um símbolo importante. E mostra a organização, e além disso, se tu conseguiu, a gente diz no Brasil, um dedo de prosa, conseguiste falar com aquela pessoa, aproveita naquele instante e diz, me segue no Instagram, porque ele vai Claro. pegar seu telefone, vai escanear e já está seguindo. Então, elas passaram de 2, 3 seguidores por cada feira para mais de 30. Então, É, isso é muito interessante. é a grande diferença. Nós não somos
enquanto empreendedores, nós não podemos ser secretos. Não é só a qualidade. Claro que a qualidade é o mais importante de tudo, mas como é que a pessoa chega à qualidade se a pessoa não conhece? Então, claro que sim. E este foco é necessário. Sempre, sem dúvida. E vocês têm imensas coisas sobre isso. É os crachás, é o QR Code, é as mesas, são as fotos, e é de aproveitar. Ter e não aproveitar, para mim, é não fazer sentido. Pronto. Ele- Então, Só a Eliane Pilotti coloca aqui: misericórdia, luto contra a minha falta de foco há anos. Tenho TDA e me saboto muitas vezes colocando a culpa nisso, e é mas mesmo. tenho plena consciência. Quando comecei a ler a tua colocação, Eliana, eu lembrei de um amigo que tem TDA e a coisa que ele mais me diz é assim: se eu não colocar o foco, o TDA me vence. E ele desenvolve rotinas para conseguir, e ele brinca, se eu não ganhar, pelo menos eu empato com o meu TDA. Mas é mesmo, quando a gente cria rotinas assim, vai conseguindo alguma coisa, mas se a gente, como diz a Eliana, eu me saboto muitas vezes e coloco a culpa no TDA. Não, o TDA é uma coisa que a gente tem, assim como outros têm outras doenças, outras coisas, outras patologias, e tem que aprender a conviver com ele. Existem muitas técnicas. Uhum, uhum. Ah, vamos ver. Ah, desculpa. Muitas vezes existem N desculpas, existem desculpas para tudo. Eu conheço pessoas muito queridas, conheço várias pessoas com doenças autoimunes, com muitas dificuldades, às vezes, de sair da cama de manhã. E eu conheço umas que saem, fazem, arrasam e conheço outras que ficam por aí. Ficam, ai, por causa da dor, por causa disto. Não estou a dizer com isso que uns são melhores que outros, ou que há dias que se calhar a outra também não consegue, não sai da cama. É tudo como desenvolver a estratégia e não permitir que o fator externo vá para que vença o nosso fator interno. Nós estamos, pessoal, desculpem dizer-vos, nós estamos cheios, e não tem a ver com doenças, estou a falar na generalidade, nós estamos cheios, lá vou eu interromper, nós estamos cheios de desculpas para nós mesmos. Eu não consegui por causa do filho, eu não consegui por causa disto, eu não consegui por causa. É verdade, é porque eu não estou concentrada, porque nós estamos cheios. Só que nós podemos utilizar isso como uma força, ou podemos utilizar isso, ou seja, podemos utilizar isso a nosso favor ou como nossa desculpa. Efetivamente. Então, habilidades interpessoais. E aqui é que eu queria passar um bocadinho, tem a ver muito com PNL, e eu adoro esta frase da Rita Aleluia, que diz: não é sobre perfeição, é sobre conexão. A liderança, e eu diria mais, não é sobre fazer, não é sobre resultado, é sobre conexão. Quando eu estou conectada com aquilo que eu pretendo fazer, e que já iremos à parte de ser o propósito de vida, já lá chegarei, mas quando eu estou conectada, eu desenvolvo para mim e desenvolvo para o outro. Quando eu estou conectada, a coisa flui. Sabem o que é que eu quero dizer com isto? A coisa flui, mas para isso eu preciso de encontrar essa conexão comigo e com os outros. E parte muito de cuidar de mim e de cuidar do outro. O que é que tu precisas para atingir este objetivo? E de trabalhar sobre mim. Nada disto. A primeira base maior é aquela que eu já falei lá atrás. É ser líder de si mesma, trabalhar-se a si mesma. Tudo o resto só vem depois disso. Por isso é que eu investi tanto tempo naquela habilidade. Porque tu só, volto a dizer, para fora só vem depois de todo o trabalho interno. Portanto, eu não sei como trabalhar a minha liderança. Começa por dentro.
Eu às vezes vejo, e depois vejo as pessoas dizerem assim, ou às vezes, ai, porque isto é muito caro, ai, porque isto, ai, por aquilo. E pá, olha, é como a Andreia dizia há bocado, falem com a pessoa, tentem ver. E não é a primeira vez que, se a pessoa precisa de alguma coisa e não tem naquele momento os fundos, que arranjamos uma forma, arranjamos um compromisso. Mas é preciso trabalhar, e é preciso trabalhar esta comunicação. E aí a PNL para mim é mestre. Já agora sobre comunicação e ainda não sobre PNL, eu deixo-vos aqui este livro que adoro, é muito antigo, muito, continua atual, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. E efetivamente fala muito sobre a comunicação com o outro. Fala, e o influenciar não é no sentido de manipulação, é no sentido de efetivamente criarmos uma ponte comum de comunicação para que a mensagem passe. Ok? Então, comunicação, PNL, motivação, PNL, arranjar estratégias de motivação para vocês, para os vossos liderados, mas antes disso, para vocês, como é que eu me motivo? O que é que eu preciso fazer para me motivar? O que é que eu preciso de. Quando eu estou com uma energia anímica baixa, o que é que eu preciso de fazer? Então, há estratégias para isso e vocês têm que encontrar as vossas estratégias. Também há cursos, eu no meu curso de liderança falo e exemplifico várias estratégias e depois cada um tem que encontrar a sua própria estratégia. Como é que isso funciona? Rapport. Eu não sei se algum de vocês tem alguma ideia do que é isto do rapport. Rapport é uma técnica de PNL, em que, basicamente, se a empatia é a maneira de eu entender o outro, ou seja, de me colocar no lugar do outro, rapport é eu estando no lugar do outro, conseguir trazê-lo a ver a minha perspectiva. Isto faz sentido para vós? É a minha capacidade. Quantas vezes é que vocês não estão a falar com o outro e vou aqui fazer uma brincadeira. O que é que vocês estão a ver? Alguém me diz? Não dá para ver bem. O que é Não? que... Traz mais para o meio, mais Mais para para perto cá. da gente. Ai, Aí, perdão, aqui, perdão. uma rosa num creme. Uhum. Não pode ser. Eu não estou a ver nada disso do meu lado. Então, Ah, a empatia é eu conseguir ir até ao vosso lado e dizer: olha, tens razão, da tua perspectiva, eu vejo a rosa num creme. E depois o rapport é a capacidade de eu trazer o outro para o meu lado e dizer, e que ele veja, não sei se agora estou a ver, que ele veja que eu deste lado vejo letras pequeninas. E vocês dizem, isso é muito engraçado, mas o que é que isso quer dizer? Quer dizer que ambos ganham mais uma perspectiva para além daquela que tinham. Então, quando é ganha-ganha, agora utilizando a expressão, é do bem. E aí, quando vocês entendem as necessidades do outro e o outro entende as vantagens do vosso produto ou do vosso serviço, aí e como é que ela se encaixa nas necessidades do outro, isso é que fez criar, isso é que foi o rapport. Aí é que vocês conseguiram uma, uma, uma ligação que lhes permite efetivamente comprar e manter-se do vosso lado. E isso é rapport. E quando ele é feito de forma consciente, então aí com a liderança, quando ele é feito de forma consciente, torna-se muito mais consistente e com mais vezes, está bem? E acontece muito mais vezes. Depois, a confiança no outro. A liderar, muitas vezes nós temos dificuldade em confiar no outro. Lá está, mais uma vez o trabalho começa dentro, porque desculpem a expressão, mas esta coisa de perder controle, delegar tarefas, ter confiança no outro,
perder controle, às vezes, para nós é complicado, que é para não dizer outra coisa para não nos cortarem o YouTube. Portanto, esta confiança também tem que ser trabalhada em nós, o confiar no outro. A delegação. Muitas vezes eu vejo, quando nós temos equipas, as pessoas dizem que vão delegar, mas não delegaram. O que fizeram foi mandar fazer coisas. Porque delegar implica confiança, implica a explicação prévia do trabalho, implica a experimentação, implica a melhoria e depois, sim, a delegação final, que eu já só avalio de vez em quando. É um processo. Então, nesta relação, nestas habilidades com o outro, eu também tenho que se aprender, enquanto líder, a saber delegar e a saber estes processos, estas passagens de um para o outro, quando e como se fazem. E olhem que extraordinário. Lá vem ele de novo. Foco. Sem foco, como é que eu me relaciono com o outro? Eu não sei se vocês já encontraram alguém que está a falar convosco e está assim. Sim, sim, eu estou a ouvir. Não se foca no outro. Então, como é que faz? Então, sim, foco. Então, eu trouxe-vos aqui uma imagem, porque tudo o que eu tenho estado a falar de liderança é muito no âmbito daquilo que é a liderança generativa. E a liderança generativa é um modelo de liderança que expande horizontes. Expande horizontes no sentido que integra não apenas a ação, mas também a parte emocional, a parte cultural, a parte comunicacional, e também linguística, como é evidente, porque está dentro da própria comunicação. E muito mais, uma liderança muito mais a ver com o eu conseguir compromisso de mim mesmo e compromisso do outro, e perceber de que forma é que esse compromisso está diretamente relacionado com o cuidado que a pessoa quer ter consigo própria e com o cuidado que eu tenho que ter com o outro. O outro só vai assumir compromisso se isso for importante para ele. Então, para eu gerar compromisso nele, eu tenho que perceber o que é importante. E eu tenho que cuidar do que é importante para ele. Então, é completamente distinto da ideia que nós tínhamos de liderança antigamente, que era: ok, vamos conversar, tu vais ter que fazer isto, tu vais ter que atingir aquele resultado e não me interessa como. Isto é a chefia antiga, isto já não é liderança. Isto é chefia. Ou então, o que é que nós precisamos de atingir este resultado? Deixa-me envolver-te. O que é que tu achas? O que é que tu precisas para atingir isso? O que é importante para ti? O que é importante para que tu contribuas com todos os domínios, o emocional, o linguístico, portanto, o comunicacional e o corporal, todo ele, que tu ponhas inteiro de ti. E esta é uma nova anatomia de ação. Take care. Cuidar do que me importa. Nova, não tão nova quanto isso, mas que tem poucos anos. Cuidar daquilo que me importa, cuidar. Nós vemos isso cada vez mais nas gerações mais jovens. E eles ensinam-nos esta questão dos nómadas digitais, esta questão de tudo isso. E nós precisamos de aprender com eles, porque eles primeiro cuidam deles e isso sai no resultado do seu trabalho. Depois, por último, só falando aqui um bocadinho, o líder tem que ter habilidades do pensamento sistémico. E aqui já estamos a ir para uma esfera além.
Basicamente, o líder é um agente de mudança consciente. E volto a dizer-vos que o líder basta liderar sobre si próprio. Eu costumo dizer, um líder que tenha habilidades do pensamento sistémico não diz, olha para esta quantidade de lixo no chão. O que ele faz é ele vai apanhar o papel e deitar no chão. No chão não. Deitar no caixote de lixo. Esta é a diferença do líder que tem habilidades do pensamento sistémico. É que ele é um agente de mudança em si e está conectado com aquilo que é o seu propósito de vida. E por isso, ele sabe que tudo é sistémico. Aceitar que tudo é sistémico é poder reconhecer para transformar. Enquanto eu não reconheço que todos somos um, e quando eu falo todos somos um, não tem aqui nada de transcendente ou de esotérico, está bem? Tem aqui que todos somos parte de uma mesma comunidade planetária. E tudo aquilo que eu faça, o meu bolo, vai ter, vai ter consequências não apenas em quem o come, mas no próprio sistema. Porque se eu embrulhar o meu bolo num papel reciclado ou numa forma reciclada, eu estou com o sistema. Se for noutra forma, eu não estou com o sistema. Então, é pensar em tudo isto. É, então, analisar e reconhecer qual é o ambiente que me envolve, que envolve a minha empresa, o ambiente onde eu estou, a comunidade onde me insiro, identificar os seus problemas e diferenciar-me por aí na criação de caminhos. Hoje, nas gerações mais jovens, vocês têm pessoas que, com muita qualidade que um determinado produto tenha, se tiver determinadas características, não o compram, porque não são boas para o sistema. Agora deixem-me ir aqui a nível mais micro, porque eu tenho estado sempre mais a falar de sistema macro. Se a atitude que eu tenho com o meu cliente ou com a pessoa que eu estou a liderar num dia que eu estou menos bem vai colocar mau ambiente onde eu estou a trabalhar, o outro pode perdoar-me, mas eu como líder não tenho o mesmo tipo de perdão, porque não tenho, todos nós somos humanos, está bem? Mas no fundo o que eu quero dizer é, vai ter repercussões no meu sistema empresarial. E também as pessoas que são lideradas por mim têm que perceber que as suas atitudes também vão ter repercussões sobre o ambiente no qual trabalha. E se tiver boas atitudes, elas também vão ter repercussões. Então, para mim, ser líder é ensinar também os outros a serem líderes. E por isso, eu deixo-vos um livro muito pequenino, que eu agora não me lembro do nome, péssima. Deixo-vos um livro muito pequenino de liderança. Olha, não consigo, desculpem, mas é que alguém me o levou e não trouxe. É do Ken Blanchard. Andréia, se procurares aí, eu sei que eu sei o nome assim que deixem-me ver, que para mim é excelente. O Gestor Minuto. É um livro muito fininho. Liderança regenerativa, não. Ele tem muitos. Eu aconselho, para começar, para mim, eu tenho aqui um livro dele que eu acho excelente, que se chama Um Nível Superior de Liderança. Mas antes desse, para começar, eu leria o Gestor Minuto. É um livro É fininho. muito bom o Gestor Minuto. É, não é?
É um livro Nossa, eu não sei fininho, quantos anos faz que li isso. é um livro fininho que vos dá as bases daquilo que é uma liderança. O bom líder ajuda os outros a ser líderes. Ah, ninguém nasce líder, nós tornamos-nos líderes. Podemos ter uma ou outra habilidade mais inata, mas se o líder é o conjunto de tudo isto, e mais que ainda não conhecemos, porque estamos sempre a descobrir, então ninguém nasce líder. Todos nós nos tornamos. Isto como conclusão aqui à nossa pequena apresentação, à nossa pequena reunião, vá, neste sentido. Andreia, já agora, se me permitires, só para terminar, eu vou-vos Sim. mostrar um slide onde está, portanto, onde estou eu e, no fundo, aquilo que eu faço, mas não é tanto por isso que eu vos quero mostrar esse slide. Quero-vos dar algumas pequenas dicas que vos podem ajudar em termos de autoliderança também. Então, se vocês verificaram toda esta apresentação, tal como a maioria das minhas apresentações, ela está em tons que tenham a ver com o mar, porque o mar é muito importante para mim. E neste caso tem também montanhas, porque para mim montanhas pessoalmente indica-me, é uma âncora para mim quando eu estou a dar uma apresentação, porque ajuda-me no empoderamento pessoal. Para mim, a montanha é algo que tem força, que tem um poder no melhor dos sentidos, no sentido benigno da palavra. Então, cria-me maior autoconfiança. Vocês podem criar âncoras nas coisas que vocês criam, que é para os outros, e que eles não têm que saber que essas âncoras são para vocês, mas que vos ajudam a se tornarem mais autoconfiantes no processo. Pode ser o papel em que vocês embrulham, que tem uma determinada cor, ou que tem uma determinada figura, ou pode ser, enfim, cada um de vocês vai saber sobre si mesmo, não é? Então, ter em conta esta ideia. Eu, por exemplo, de propósito, a minha fotografia aqui é sem maquilhagem, porque eu nas minhas formações eu sou muito informal e é muito sem rede, é como eu sou. Não pretendo, a genuidade é um dos meus valores. Sou muito genuína, então é de propósito. Então, são estas pequenas dicas que vos queria deixar para vocês perceberem que tudo isto vocês podem fazer com as vossas próprias coisas e que vos ajudam na vossa autoliderança. Eu costumo dizer que a diferença está sempre nos pormaiores, e pormaiores são pequenos, são pormenores que fazem toda a diferença. E esses podem ser construídos por vós. E pronto, olha, com isto, tentei dentro do tempo. Dentro do tempo. Mais uma coisa só sobre aquela tua imagem, que é uma foto sorrindo, sem dar gargalhadas, e olhando nos olhos de quem está assistindo. Porque às vezes a gente tem fotos no perfil, fotos do nosso material que está assim, ou está olhando para o mundo. Não, a gente olha no olho. E isso também faz parte da nossa cultura organizacional, né? É como a gente se relaciona de uma forma sincera, afetiva, alegre. Então, né, se fosse, sei lá, dependendo da profissão, provavelmente aquela foto não serviria. Se a Andrea fosse uma agente funerária, aquele sorrisinho estava demais. Verdade. Mas a gente tem que pensar na nossa imagem, na cultura que a gente está criando, porque essa coisa da imagem da marca nada mais é do que parte da nossa cultura. Do jeito que a gente se relaciona, né? Do jeito que nos relacionamos com clientes, fornecedores, parceiros, concorrentes, é o jeito que a gente deve se mostrar. Então, a imagem de marca nossa tem que estar muito ligada ao que nós esperamos da nossa cultura organizacional. Eu queria só... Desculpa, fala.
Não, não, desculpa, deixa-me só dizer aqui uma coisa que eu não sei se disse ao longo da apresentação, mas que eu acho que é muito importante. Eu falei que trabalharmos a nossa autoliderança vinha antes de tudo. E a maioria de nós tem algumas crenças limitadoras ou limitantes, que são aquilo que nos impede de trabalharmos a nossa autoliderança. E esse bloqueio, sendo retirado, às vezes é o pequenino impulso, que faz com que tudo ande. Então é de extrema importância. E já agora também dizer, eu odeio tirar fotografia. Odeio. Ninguém pense que eu adoro e que sou nada disso. No entanto, posso-vos dizer que não há nenhuma fotografia minha, profissional, com ou sem maquilhagem, que se eu não tiver os meus olhos a brilhar, então essa foto não fica. Porque para mim é o mais importante, mesmo de óculos à frente, porque faz parte. Faz parte, Desculpa, verdade. Andréa. Não, Se não, tiverem perguntas, força. era o que eu ia dizer. Primeiro, se vocês têm alguma pergunta, e eu tenho uma pergunta para vocês. Se quando vieram para esse workshop, porque a gente vinha numa batida de marketing de ferramentas de marketing, se tinham essa expectativa sobre liderança, que também está tão relacionada ao marketing, na verdade, né? Que está relacionada ao fazer as ações, ou se achavam, né, assim, como é que foi a expectativa que vieram e o final desta conversa? Sinceramente. Sinceramente, se quiserem eu até paro de gravar, ó. Vamos dar por encerrada a nossa sessão, vou parar de gravar para que a gente possa falar com toda a sinceridade.